Olá, estudantes, retornando para mais uma das nossas aulas. Como eu havia prometido, hoje nós iremos tratar de energia cinética de rotação, e a partir da energia cinética de rotação nós iremos definir uma grandeza chamada momento de inércia, e essa grandeza ela é análoga à massa para o movimento unidimensional. Então, inicialmente, nós trabalharemos com a energia cinética de um ponto material e depois a energia cinética de rotação de um corpo rígido, e aí, consequentemente, nós iremos definir o momento de inércia. Então, uma boa aula a todos. Então, pessoal, por um ponto material, a energia cinética, que eu vou colocar EC aqui, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Ela pode ser escrita como meio de mv², ok? Então agora, nós sabemos que a velocidade, ela pode ser escrita em termos do raio e da velocidade angular. Então, supondo aqui que esse ponto material ele está girando a uma distância r do centro do meu eixo de rotação, né? Ele tem massa m e ele tem velocidade v. Então, a energia cinética desse ponto material, ela pode ser escrita como sendo meio de mv², onde v é essa velocidade tangencial. Só que como ele está rotacionando em movimento circular uniforme, vamos pegar um exemplo mais simples possível. Esta velocidade aqui, o módulo dela ele pode ser escrito em termos do raio e da velocidade angular. Então, onde esse V aqui, ele pode ser escrito como ômega vezes R, ou R vezes ômega. Vou escrever R vezes ômega por conveniência, tá bem? Então, esse é o módulo da velocidade, tá? O módulo da velocidade, ela é o raio vezes a velocidade, vezes o módulo do raio vezes o módulo da velocidade angular. Então, pessoal, o que nós iremos fazer agora? Nós iremos escrever a energia cinética, ao invés de usar a energia cinética utilizando a velocidade tangencial, nós vamos escrever a energia cinética em termos da velocidade angular. Então, vamos fazer essa substituição aí. Então, pessoal, eu chamei essa equação de 2 e essa equação de 1. E aí eu substituí a 2 na 1 e eu escrevi a minha energia cinética como sendo meio de mr² ômega ao quadrado. E aí eu defino uma outra quantidade por analogia. Então, lembrem-se do que eu disse. Para toda variável do movimento unidimensional, eu tenho uma variável análoga para rotações. Então, qual é a variável análoga à velocidade? Bem, vou reformular esta sentença. Percebam que a energia cinética ela é descrita como sendo meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, aqui eu tenho o fator meio, que é idêntico, e eu tenho um termo aqui que é uma velocidade angular ao quadrado. Então, percebam aqui que eu posso fazer a seguinte consideração. Eu vou reescrever essa equação da seguinte maneira. Energia cinética é igual a meio de uma grandeza aqui que é mr ao quadrado, ômega ao quadrado. Então, basicamente, este mr ao quadrado aqui eu vou denominar ela de momento de inércia. Agora eu escrevi a minha energia cinética considerando as variáveis do movimento de rotação
da mesma maneira que a energia cinética no movimento unidimensional. Então percebam aqui que eu tenho meio, uma grandeza que é análogo à massa, que é um momento de inércia, e ômega ao quadrado. Da mesma forma que eu tenho meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então eu tenho momento de inércia, velocidade angular ao quadrado, massa, velocidade tangencial ao quadrado. Então percebam que para toda variável do movimento unidimensional eu vou ter uma variável análoga na rotação. E aí você deve estar me perguntando, mas o que é o momento de inércia? O momento de inércia, ele é análogo à massa. E o que é a massa? A massa, nós podemos denominar a massa como coeficiente de inércia. Quanto maior for a massa, aplicando uma força, menor vai ser a aceleração. Então ela oferece inércia à minha força aplicada. E o momento de inércia, a mesma coisa. O momento de inércia, quanto maior for o momento de inércia de um objeto, aplicando um torque sobre ele, menor será a sua aceleração angular. Então, o momento de inércia é uma grandeza que dificulta colocar um objeto em rotação. Nós iremos fazer uma discussão mais ampla sobre o momento de inércia, tá? Então, só escrevendo aqui que I é o momento de inércia. Então, o momento de inércia, ele depende de duas coisas, tá? Ele depende da massa e da distância dessa massa para o eixo de rotação. Quanto maior for a massa, maior o momento de inércia, e quanto maior for a distância do eixo de rotação, maior é o momento de inércia. Percebam que ele depende com o quadrado da distância do eixo, tá? Então, se o eixo dobra, o momento de inércia aumenta 4 vezes, tá bem? Então, o que nós temos agora? Agora nós iremos considerar um corpo rígido em rotação, e a partir da energia cinética de rotação, nós podemos definir o momento de inércia para um corpo rígido. Bem, considerando aqui que eu tenho um corpo rígido qualquer, com qualquer forma, girando ao redor de um eixo AB. O meu objetivo aqui é determinar a energia cinética de rotação desse corpo rígido. Supondo também que esse corpo rígido está girando com uma velocidade constante ômega. Se ele está girando com uma velocidade constante ômega, isso me garante que todos os elementos infinitesimais de massa desse corpo rígido, ele gira com a mesma velocidade, velocidade angular ômega, tá? Então, obviamente que a velocidade tangencial, ela depende da distância até o eixo de rotação, mas a velocidade angular, ela é constante. Então, o que nós temos que fazer aqui? Eu quero calcular a energia cinética de rotação desse corpo rígido. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular a energia cinética é só eu somar as contribuições de energia cinética de todos os elementos de massa infinitesimal que tem nesse corpo rígido. E é isso que eu irei fazer. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. A minha energia cinética, ela vai ser meio do elemento que eu vou chamar ele de ΔM1, R1. Então, supondo que esse elemento ele é um elemento qualquer que está localizado aqui no meu corpo rígido, ao quadrado, tá? Que eu estou pegando dessa equação aqui, R1 quadrado, ômega ao quadrado, mais meio de ΔM2, tá? Que é esse elemento infinitesimal de massa que eu estou considerando no meu corpo rígido, R2 quadrado, ômega ao quadrado. E aí, pessoal, eu tenho que fazer isso para todos os elementos infinitesimais de massa do meu corpo rígido, ok? Então, eu posso, como ômega ao quadrado é um fator comum em todos os termos dessa soma aqui, eu posso colocar ele em evidência. Então, a minha energia cinética de rotação aqui, ela vai ser meio de, abre parênteses, ΔM1 R1 quadrado mais ΔM2 R2 quadrado mais,
3 pontinhos até o último elemento, tudo isso multiplicando aqui por ômega ao quadrado. Além disso, eu posso escrever essa soma aqui em termos de uma somatória, para simplificar o meu problema. Então, a minha energia cinética, ela vai ser igual a meio da somatória em I, abre parênteses, de ΔMI, RI quadrado, ômega ao quadrado. Então, o momento de inércia de um corpo rígido, ele pode ser calculado como a soma das contribuições individuais de momento de inércia dos pontos materiais. E como fazer para essa equação ficar mais precisa? É tomar o limite com o ΔM tendendo a zero. E aí eu vou conseguir calcular com exatidão o momento de inércia de um corpo rígido. Então, pessoal, a partir da equação da energia cinética para um corpo, a energia cinética de rotação para um corpo rígido, eu consigo obter a expressão para o cálculo do momento de inércia para um corpo rígido. Obviamente que essa expressão aqui ela não é exata, porque eu estou considerando elementos infinitesimais, porém que não tendam a zero. O correto aqui para o cálculo do momento de inércia de um corpo rígido é tomar o limite com o meu elemento de massa tendendo a zero. E é isso que nós iremos fazer agora. Bem, então aqui nós obtemos a expressão do momento de inércia para um corpo rígido. Então, tomando o limite com o elemento de massa tendendo a zero, eu passo de uma somatória discreta para um contínuo. Então, eu estou somando no contínuo. Aqui é uma somatória em que eu tenho elementos finitos e aqui eu tenho infinitos. Ou seja, um contínuo de pontos materiais. Consequentemente, eu posso calcular com exatidão o momento de inércia para um corpo rígido. E lembrando que o momento de inércia é o análogo à massa para as rotações, ou seja, aplicando uma força numa massa, eu tenho uma dada aceleração. Aumentando a massa e mantendo a força com a mesma intensidade, eu vou ter uma aceleração menor. E o mesmo acontece com o momento de inércia. Então, isso vocês já devem ter constatado isso. Patinação no gelo, quando uma patinadora ela faz um giro, aumentando o distanciamento dos seus braços ou das suas pernas do centro de rotação, ela gira com uma velocidade angular. Quando ela concentra a massa dela próxima ao eixo de rotação, a velocidade angular dela aumenta. Por que acontece isso? Ela diminui, ela mantém a massa dela constante, porém ela diminui o raio de giração dela e, consequentemente, ela aumenta a velocidade angular, justamente porque esse sistema conserva o momento angular. Então, o que nós iremos falar na aula que vem é justamente de cálculo de momento de inércia e a conservação do momento angular nesse sentido, tá bem? Então, pessoal, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos!